tarde. A gente vai aí abordar a questão da ginástica como conteúdo da educação física. O professor João já falou da ginástica à luz da BNCC, eu falei sobre a ginástica em sua historicidade, e a gente hoje aqui vai entrar em alguns elementos mais profundos acerca desse conteúdo. Pode passar? É muito importante, de antemão, a gente ter em mente 4 conceitos, 4 especificações sobre 4 conceitos: sedentarismo, atividade física, exercício físico e aptidão física. São conceitos diferentes, são conceitos únicos e que perpassam o movimento do corpo, que perpassam as ginásticas de uma forma geral. Tá? Sedentarismo é a ausência de atividade física é um movimento corporal acima do normal, exercício físico é uma atividade física planejada, aptidão física é a potencialidade do exercício físico, do corpo humano em exercício físico. Tá? Então, é importante vocês aí atentarem para isso. Sedentarismo, atividade física, exercício físico e aptidão física. Tá ok? Pode passar. E as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Exercício, ela traz, né, ela traz os componentes da aptidão física relacionada à saúde e os componentes da aptidão física relacionada à performance ou relacionada ao esporte. Normalmente vem performance ou vem esporte. Marcelo, isso pode cair na prova? Não, mas é importante saber. Então, esses slides iniciais eu trouxe mais para critério de curiosidade mesmo epistemológica, ok? Então, nós temos aí a resistência cardiorrespiratória, nós temos a composição corporal, a força muscular, a resistência muscular localizada, a flexibilidade, como componente da aptidão física relacionada à saúde, e componentes físicos relacionados componentes da aptidão física relacionada à performance, ou habilidade, ou ao esporte. Agilidade, coordenação motora global e fina, equilíbrio estático dinâmico, potência muscular, tempo de reação e rapidez. Esses são os elementos que compõem a aptidão física relacionada ao esporte, ou à performance, ou à habilidade. Tá ok? Pode passar. Outra coisa que pode ser cobrada, não diretamente, mas indiretamente, são os benefícios da atividade física ou exercícios regulares, tá? De acordo com as diretrizes da organização do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Então, nós temos as melhorias nas funções cardiovasculares e respiratórias, tá? Isso aí pode ser apresentado, pode ser pontuado para vocês em forma de questões assertivas e como um enunciado de questão acerca do que nós desenvolvemos na aula de educação física, acerca do esporte, das lutas, os benefícios do exercício físico, os benefícios da atividade física, e você tem aí, concomitantemente, a redução dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, o prevenir e a redução. Tá? E a gente oferta nas nossas aulas. Marcelo, eles podem cobrar nas questões dessa forma? Não, eles podem cobrar lá, como eu falei, como uma forma de enunciados, ok? Pode passar. Então, isso aí é para essas lâminas iniciais, é para que vocês tenham esse material como um material de revisão para o que nós discutimos aí, para o que nós vimos na nossa formação de licenciatura de bacharelado, né, se for o caso. Aí tem a diminuição da morbidade e da mortalidade e os outros benefícios. Tá bom? Marcelo, como eu falei anteriormente, isso cai? Não. Mas isso pode cair? Sim. De que forma? Como forma de enunciados. Numa questão enunciando, sabe-se que os benefícios da atividade física são, aí aí dessa forma que pode cair. Agora, perguntar qual é o benefício, aí não cai porque não está lá no edital, tá ok? Pode passar. E aí eu trouxe um resumo. Eu fui professor de uma disciplina numa universidade de Quernaruama, na Unilagos, universidade privada. Eu trabalhei durante um semestre com a cadeira Corpo e Movimento. E a gente discutiu aí a historicidade, os aspectos históricos, culturais, sociais, antropológicos, enfim, que envolvem o corpo em movimento. Nós
professor de educação física, professoras, nós somos aí, o que podemos dizer, nós somos cientistas do movimento, nós estudamos o corpo em movimento, prioritariamente, o corpo que se desloca. Que corpo é esse? O corpo humano. E é muito importante a gente ter essa ideia bem clara sobre o corpo, ao longo da história da humanidade, não numa perspectiva linear, mas numa perspectiva dialética, dialógica. Um corpo que foi significado e ressignificado por diversas questões culturais, questões históricas, questões sociais, econômicas, políticas, e eu trouxe essa síntese do corpo em alguns momentos históricos, como o período pré-histórico, e esse corpo ele era utilizado como um elemento para a sobrevivência do homem. E eles podem fazer isso, tá, gente? Eles podem aí colocar uma questão pegando a categoria corpo e fazer esse link aí, o corpo na pré-história, o corpo na história antiga, na história moderna, na história contemporânea. Pré-história, história antiga, que envolve ali a Grécia, Roma, o corpo no período medieval, na Idade Moderna e na época contemporânea na qual nós fazemos parte, tá? Da qual a gente faz parte. Tá? O período histórico, grego e romano, eles não diferem muito. Os gregos de Atenas, eles viam o corpo num sentido mais para o combate, para a preparação para a guerra, e o corpo Atenas era um corpo helênico, um corpo íntegro, um corpo contemplativo. Os espartanos eram um corpo para o combate, para a guerra. E depois os romanos, eles vão se apropriar muito dessas questões, dessas categorias, dessas significações que os gregos possuíam. Eu estou assim numa análise um pouco eurocêntrica, porque as nossas referências são essas. Nós temos poucas referências do corpo nas sociedades primitivas, indianas, asiática, do Oriente Médio, do continente africano, e eu gosto muito eu tenho pesquisado sobre isso, sobre a decolonialidade do corpo. Né? A nossa forma de abordagem do corpo era muito estadunidense e eurocêntrica. Mas isso não cai em prova, só para a gente poder ter uma ideia de como que os nossos professores, os nossos colegas que pesquisam sobre educação física, Mauro Betti e Suraya Darida, eles sempre trazem, na maioria das vezes, essa avaliação, essa análise pautada na visão eurocêntrica e na visão estadunidense. O século XVI, né, podemos dizer assim, a Idade Média ali, grande parte da Idade Média, o corpo que prevaleceu foi o corpo dual, o corpo dicotomizado. Tá? Então é importante vocês dar uma passada de olho nessas perspectivas históricas para poder vocês não caírem numa armadilha que possa, de repente, ser armada aí no meio da prova em relação ao corpo. Pode passar? Como eu falei, aí é um resumo, o paleolítico, mesolítico, neolítico, que envolve toda a pré-história, o corpo servia como objeto de defesa e sobrevivência. E ponto final, é só isso. É um corpo para sobrevivência. Tá? Na Grécia Antiga, Atenas e Esparta, incluindo Roma, havia essa divergência, né, no aspecto grego, entre a formação do homem ideal e o homem combativo, e os romanos, eles intensificaram muito mais a formação do corpo para o combate, para a guerra. Tá? No século XVI, ou podemos dizer assim, toda a Idade Média, até o renascentismo, né, a renascença, ali, o iluminismo, o corpo que prevaleceu foi o corpo dual, o corpo cartesiano, mente-corpo, tá? E isso prevaleceu ali por quase toda a Idade Média, um corpo demonizado, a igreja tinha uma grande aversão sobre o cuidado do corpo,
principalmente o corpo da mulher. Então, essa visão ali do corpo segmentado prevaleceu em quase toda a Idade Média. Pode passar. E aí a gente avança na questão do corpo sobre... aí a gente tem ali, a partir... Eu estou falando do celular, então tô tendo que ampliar aqui a tela. Deixa eu ver aqui o negócio. É isso mesmo. Isso. Aí a gente vem ali, pessoal, aí, com o Renascimento, né, com o Renascentismo, com o Iluminismo, com a época das luzes, a questão, os iluministas, né, a Idade Moderna, ela vai fazer esse grande trabalho de lançar a ciência sobre o corpo. Então, é um momento de muita produção científica acerca do corpo, e isso que caracteriza, tá, gente? Enquanto na Idade Média, em toda a Idade Média, o corpo ele foi um objeto de descaso, de ridicularização, de obscurantismo, a partir da Idade Moderna, né, século XVII, século XVIII em diante, o corpo começa a ter essa pegada mais cientificista, sabe? A ciência ela começa a ser empregada para a melhoria do corpo. E aí surgem duas grandes linhas que nós já estudamos, né? O higienismo e a medicina, né? E essa perspectiva médica e higiênica, ela vai ali dar as raízes da nossa educação física. É muito importante vocês não errarem isso, tá, gente? A raiz da educação física brasileira é a medicina e o higienismo. Os militares, a concepção militarista ela vem depois, tá? Então, a nossa base teórico-metodológica, epistemológica, ela é da medicina e do higienismo. O higienismo é uma ramificação ali da medicina que tinha por função proporcionar a profilaxia dos corpos, melhorar a saúde humana para que as pessoas pudessem viver mais. Aí surgem todas as questões de sanitarismo, né? Nós tivemos aqui no nosso país a revolução da vacina, a revolta da vacina, as pessoas se recusavam a se vacinar, foi um grande movimento anti-vacina que ocorreu, e agora só tivemos um segundo grande movimento agora durante a Covid. Inclusive até fiquei assustado. Na época do Oswaldo Cruz, as pessoas se escondiam em túneis, nos esgotos, para elas não se vacinarem. Não havia uma divulgação acerca do que era a vacina, um grande movimento anti-vacina, de cunho religioso, principalmente. E a nossa base é essa, nossa base é médica e higienista, e depois a gente vem ali, a gente acaba se consolidando a partir do militarismo, tá? No século XIX, as relações sociais de trabalho sofreram profundas mudanças aí, com o advento do capitalismo. O capital, né? O capital ele precede o capitalismo, mas o capitalismo, podemos dizer assim, exerceu grandes modificações no corpo, aquele corpo produtivo, corpo saudável, corpo forte, varonil, para poder ali estar no chão da fábrica, trabalhando de forma mais produtiva, para gerar mais lucro. E isso aconteceu a partir do século XIX, principalmente ali final do 1890, 1895, e já início do século XX, ali, 1901, 1902, isso começa com muita força, tá? No século XX surgiram os movimentos feministas, os movimentos de contracultura, que começam a rechaçar esse fetichismo do corpo, essa ideologização do corpo, tá? E a partir de 2001, né, o século XXI, mas na verdade isso começa lá nos anos 90, a cultura da ginástica, tá? Do corpo masculino, do corpo viril, da mulher com seios
fartos, cintura fina, quadril largo, bumbum grande. Então, essa cultura, ela chega, esse pensamento, ele chega forte no final dos anos 90, início dos anos 2000, no sentido de a consolidar o fetiche da mercadoria, que é o corpo. Então, lá no início do século XX, o corpo ele começa um processo de fetichização, se transforma num objeto. A sociologia chama isso de processo de reificação ou coisificação, mas isso, no entanto, só vai se aprofundar com muita força mesmo, de forma veemente, a partir do século XXI. É o que nós estamos vivendo hoje, tá? Surge a indagação, a que corpo, afinal, é referencial do século XXI? É o corpo musculoso, dos anabolizantes, dos suplementos, esse mercado que move milhões de dólares anualmente, a estética, as cirurgias plásticas e cirurgia de todos os tipos, e essa inconformidade com o corpo vem mexendo com a mente das pessoas, tá? Então, a busca do modelo de corpo bem condicionado fisicamente da geração saúde afirma-se como uma tendência atual de busca de comportamento. E aí, a FGV, ela pode até dialogar com a gente, no sentido até de nos educar, no que tange a nossas aulas de educação física, para nós nos contrapor a essa mentalidade. Então, eles podem perguntar se nós, como educadores físicos, se nós, como professores de educação física, podemos dizer assim, eu não gosto dessa expressão educador físico, ninguém educa o físico, tá? Eu detesto essa terminologia, eu sou educador físico. Não, nós somos professores de educação física. Ou alguns preferem profissional de educação física, enfim, mas educador físico, para mim, é voltar lá no início do século XX, lá em Rui Barbosa, Reforma Couto Ferraz, mas isso aí é para outro debate. Então, ela pode colocar questões no sentido de nós mantermos esse status quo, ou seja, mantermos esse tipo de mentalidade, ou nós nos contrapor a isso. Os nossos conteúdos vão se alinhar a essa mentalidade fetichizada, ou a gente vai se contrapor? Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Uma coisa que eu queria conversar com vocês também, que eu queria falar aqui, não sei se eu falei em outras ocasiões, que a FGV, ela é uma banca, ela tem uma pegada muito assim, podemos dizer, pela minha experiência, pela minha análise acerca das suas questões, ela tem uma visão muito progressista, tá, gente? O que seria isso? Podemos dizer que é uma banca que ela elabora questões muito para o lado social ali, o pensamento mais de esquerda, com a escola como centralidade, o estudante como centralidade, uma visão, podemos dizer assim, muito emancipada, autônoma, democrática, participativa, humanista. Sempre lembrem isso, tá, gente? Uma banca como essa, ela tem uma pegada humanística ou humanista. Então, cuidado com essas questões de corpo esbelto, ela pode causar algumas armadilhas e vocês caírem nisso. Não é uma banca, se vocês observarem bem, não é uma banca que em seu referencial tem regra de desporto, tem fisiologia do exercício. Se vocês tivessem que estudar isso, aí eu teria como afirmar para vocês que é uma banca pedagogizante, tecnicista, esportivizante. Aí vocês têm que estudar mesmo, fisiologia do exercício, musculação, biomecânica, que não é errado, tá, gente? Nós, professores de educação física, a gente precisa dominar esses conceitos, tá? Precisamos conhecer biomecânica, fisiologia do exercício, fisiologia humana, anatomia, neurofisiologia. Nós precisamos nos apropriar disso, porque nós vamos trabalhar com o corpo. Que corpo é esse? O corpo em movimento, tá? Um corpo que tem sentimentos, um corpo que sua, um corpo que transpira, um corpo que tem batimentos cardíacos. Então, nós precisamos, na nossa praxis lá, entender como que esse corpo age em movimento. Questão de primeiro socorro. A gente, às vezes, fica muito... Isso é um grande erro da educação física. Quem trabalha em escola, é um grande erro, a meu ver, pela minha experiência. A gente abandona a nossa parte biofisiológica da educação física, ou a gente chama de parte bioenergética. A gente se preocupa muito com a parte sociocultural, algumas pessoas
se preocupou muito com a parte sociocultural ali, jogos cooperativos, que eu amo, que eu admiro, mas a gente acaba esquecendo essa parte bioenergética. Tá? E você conhecer a parte bioenergética da educação física não te faz um professor, não te faz uma professora tecnicista. Tá bom, pessoal? Espero que essa dica aí seja válida para vocês. Pode passar. Então, apesar da diversidade étnica e cultural, o corpo humano sempre foi retratado. Olha como eu coloquei isso em inglês. O corpo humano sempre foi retratado na cultura ocidental como um corpo forte, com baixo percentual de gordura. Essa é a concepção vigente. Essa é a ideologia dominante. Um corpo sarado, um corpo com baixo percentual de gordura. E aí a gente vê, quando não acontece essa contraposição, os vários tipos de preconceitos em relação ao corpo. Gordo, baixo, rechonchudo, tá? Então, essa ideia talvez esteja relacionada com a figura do homem guerreiro ou atleta, tal como se observava nas figuras, como se observa nas figuras que retratam os Jogos Olímpicos da era antiga. Altos sítios fortes, né? Lá do Barão de Coubertin, que era um grande liberal, um grande proprietário de escravo. Os seus pais, os seus avós foram homens, a família do Barão de Coubertin, ela foi uma grande família que teve muita atuação no tráfico de escravo. A família dele constrói o seu capital econômico, sobretudo com o tráfico de escravos. O Barão de Coubertin, ele tem esse título porque ele era um nobre, né? A sua família sempre foi nobre, ele vem de uma linhagem de nobres, e ele era um esportivista, né? Ele era um grande homem, assim, que tinha essa preocupação do esporte e resgatar o esporte. Isso vem da sua linhagem. Seu pai também foi um grande esportista, acho que, se não me engano, o avô dele também. Se vocês puderem estudar um pouco, ler um pouquinho sobre a história do Barão de Coubertin, é bem interessante, tá? As mulheres eram renegadas, tanto que as mulheres, por exemplo, só vão aparecer nas Olimpíadas só em 36, se não me engano, 46, alguma coisa. As mulheres, cada vez mais, buscam hoje, né, a linearidade como modelo de corpo. Isso hoje, tá, gente? Mas as mulheres, o corpo feminino, é importante ter essa visão, essa separação. O corpo da mulher, ele era muito diferente do corpo do homem, tá? Enquanto o corpo do homem era voltado para estética, para robustez, para virilidade, para servir de mão de obra, para a guerra, a mulher tinha que ter aquele corpo feminino, sensível ali, porque a função da mulher, durante praticamente quase todos os séculos aí, só vem mudando a partir do meados do século XX, sempre foi ali de ficar em casa, ser a parteira, né, a mulher que vai gerar filhos, né, e isso com algumas resistências, assim, de algumas mulheres ao longo da história, mas muito pontuais, tá? Todas essas diferenças de opinião surgem de um atributo cultural que denomina de valor. Então, o corpo, ele teve, ao longo da sua história, ao longo da história da humanidade, vários tipos de valores. Então, na Idade Média, por exemplo, o valor do corpo foi subsumido, na pré-história, um valor de sobrevivencialismo, na Grécia, em Roma, de guerreiro, e na Idade Média, como eu falei, de obscurantismo, na Idade Moderna, da ciência, e agora a gente vive aí, na contemporaneidade, a questão do valor como estética, como um produto, como uma coisa. Pode passar? Então, eu também trouxe isso aí, também das diretrizes, benefícios e riscos físicos associados à participação de crianças em esportes. Só para a gente também ter um apanhado dessas questões sobre os benefícios e riscos que a participação de crianças e adolescentes em esportes pode ocorrer, tá? Isso aí também é só mais como um critério de curiosidade epistemológica, a gente não pode deixar, que é uma coisa que eu gosto muito, quando eu conheço alguém, a sua humildade intelectual. Toda vez que eu converso com alguém, eu observo muito duas coisas, somente no meio profissional. Se a pessoa tem humildade intelectual em reconhecer os seus limites e está sempre pronta para aprender mais, e se a pessoa possui curiosidade epistemológica. O que é curiosidade epistemológica? É querer saber mais. E essas duas
né, essas duas categorias, elas andam lado a lado. Toda pessoa que tem uma umidade intelectual, ela tem uma curiosidade epistemológica, ela quer aprender mais, não para poder ser mais do que o outro, não para ser melhor do que o outro, é para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento acadêmico, seu crescimento profissional. Então, isso aí eu também trouxe mais para o critério de a gente fazer uma revisitação, que a gente vem esquecendo muito essas questões, a gente às vezes, na nossa praxis, a gente usa muito o senso comum, vamos correr porque emagrece. Eu já ouvi muitos colegas, vamos correr porque é bom, mas a gente não explica como que ocorre o processo de oxidação celular, né? E isso fica muito assim, abandonado, e isso, na minha visão, é um pouco uma omissão da nossa parte. A gente precisa se apropriar do nosso papel como cientista do movimento. Nós somos cientistas do movimento. Tá? Pode passar. Aí está um pouquinho pequeno, pessoal. Tive um trabalho do caramba para poder fazer isso aí. Deixa eu até virar aqui meu celular. Meu celular é horrível. Também outro critério para acerca da... Deixa eu ver aqui. Diferenciação geral das competições segundo os indicadores que expressam a ciência do desporto, né, ou do esporte. Então, você tem as competições paradesportivas, você tem as competições propriamente ditas, e a competição que se diferenciam pelas condições ou particularidade não orientadas ao rendimento esportivo. Então, é importante você saber o que é uma competição recreativa, o que é uma competição de lazer, o que é uma competição... isso é um lazer. O Tubino, o Manuel, saudoso professor Manuel Carlos Tubino, ele traz no livro dele, Dimensões Social do Esporte, um pouco disso aí, tá? Essa minha apresentação, eu tive um pouco baseado no trabalho dele e do Matiev, né, no livro do treinamento esportivo, tá? Então, nós temos que saber onde que nós vamos aplicar as atividades preparatórias, os seus fundamentos, o que é uma recreação, o que não é uma recreação, o que é um esporte voltado para o rendimento, o esporte na escola, o esporte voltado para o rendimento, o esporte de lazer, o esporte de recreação, e aí a ginástica. A gente pode, por exemplo, abordar a ginástica na nossa aula como uma ginástica preparatória para um desporto, uma ginástica preparatória para uma corrida, tá? Pode passar. Também isso é mais para o critério de curiosidade. E aí a gente chega em três grandes assuntos, vou ver uma água aqui, muito abandonado por nós, da educação física. Eu entrei no magistério em 2006 e desde então essa parte da bioenergética eu meio que deixei de lado. E aí eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado na educação, e agora, ano passado, eu comecei a fazer uma especialização na UFRJ em ciência da performance humana. Eu estou assim amando, porque eu estou vendo muita coisa que eu tinha esquecido, e eu estou vendo muita coisa nova que tem que ser feito, né? Uma especialização, né? Não é uma graduação, não é uma licenciatura. Eu estou vendo muita coisa nova acerca da ciência do movimento. E é interessante a gente, quando eu tive uma aula sobre fisiologia do exercício, esses conceitos aí eu tinha esquecido. Cara, o que é o mecanismo aeróbico? Aeróbio, né? Não é aeróbico. O que é o mecanismo anaeróbico lático? Porque o meu aluno vai fazer uma corrida de 400 metros no atletismo e ele não performa, né? Ele não consegue performar. Ele corre 100, corre 200, vou lançá-lo no 400 metros, aí ele não consegue performar, porque ele não teve essa transição do mecanismo anaeróbico alático para o lático. E isso foi uma falha nossa, teórico-metodológica, que nós não conseguimos fazer essa transição de tipagem, da utilização da tipagem muscular, até porque nós não sabemos qual é a tipagem muscular do menino, né? Ele pode ser fibra branca, fibra vermelha, fibra mista, mas a gente sabe que, normalmente, pessoas com muita massa muscular possuem prioritariamente fibras de contração branca, e aí a gente vai estimular atividades de curta distância e alta intensidade, 100 metros, no máximo 200,
tem um menino mais esguio, mais magrinho. Então, ali a gente já pode olhar pelo nosso conhecimento, não pelo nosso achismo, mas pelo nosso conhecimento científico, que aquele menino, aquela menina, ela tem uma predominância de fibra de contração lenta ou até mista. E aí você pode ali trabalhar no 400, no 800, na natação, fazer provas mais longas, mas a gente precisa saber o que é um mecanismo aeróbico. Aeróbio é o quê? É aquela ação de se exercitar com predomínio de utilização do oxigênio. Em linhas gerais, seria isso, tá? O lático seria o intermediário, né? A gente já estaria trabalhando. Obviamente não tem como isolar isso, tá, gente? Não estou dando aqui uma aula de fisiologia do exercício, estou dando só para a gente poder lembrar, porque eles podem fazer esse link. Eles podem tudo, tá, gente? Eles podem cobrar isso aqui, como eu estou falando, assim, curto e grosso, e você vai precisar saber lá o que é uma atividade aeróbica, o que é uma atividade anaeróbica lática e o que é uma atividade anaeróbica lática, tá? Então, em linhas gerais, anaeróbica, atividade aeróbica, todas aquelas que ocorrem a partir de 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, anaeróbico lático, aquelas que ocorrem ali entre 2 e 5 minutos, e anaeróbico alático, aquelas que ocorrem abaixo de 1 minuto, tá? Podemos dizer assim, a grosso modo, tá? Então, eu trouxe também isso aqui só como um critério de revisão mesmo. Pode passar. Beleza? Aqui a gente vai começar, também fiz um trabalhinho disso aqui, a ginástica, né, do grego gymnastic, que significa a arte de fortificar o corpo e dar-lhe agilidade, tá? Um resumo que eu fiz. Isso aí, para você gravar mesmo. Pré-história, característica do corpo, ou da ginástica. Vamos esquecer o corpo, vamos botar a ginástica. Qual era a característica da ginástica? Como era caracterizada a ginástica na pré-história? Utilitarista, de sobrevivência. Na antiguidade, Grécia e Romana, guerra e beleza, práticas corporais, educação corporal, estética e características guerreiras, mais a romana, tá? Idade Média, preparação militar, para os nobres, tá? Para os plebeus não podiam, de certa forma, se exercitar. O corpo ele era obscurantizado. Na Idade Moderna, preocupação com a educação, exercício ao ar livre. Aí vem a ciência. Na Idade Contemporânea, primeira sistematização dos exercícios físicos e da ginástica. Tá? Então, a gente começa a avançar com a ginástica, especificamente assim, numa pegada mais humana, a partir da Idade Moderna. Da Idade Moderna para trás, o corpo ele era objetivado. Então, atentem a isso. Da Idade Moderna, incluindo esta, para trás, o corpo ele era um objeto, ele era uma coisa, ele não tinha significado humano, não havia um objetivo humano na visão da ginástica, assim, do corpo em si. Né? A ginástica era vista nessa pegada mais coisificada. Da Idade Moderna para cá, a ginástica ela vem aí abarcando questões humanísticas, tá ok? Pode passar. Aí a gente entra, pessoal, também eu achei importante, eu acredito que seja importante, a gente ter uma ideia muito alicerçada na nossa curiosidade epistemológica e a gente conhecer algumas provas, tá? Então nós temos aí as provas olímpicas da ginástica, masculina, solo, lembrando que o solo masculino não tem música, ele é sem música, e eu já vi prova, não da FGV, mas se eu não me engano, acho que é da COSEA, que eu não lembro agora a banca, se foi da Rio, não lembro, que eles jogavam lá o solo masculino com música, e o solo feminino sem música. Então, o solo masculino tem música, cavalo com alças, argola, salto, paralelas simétricas e barra. E também já vi prova com essa questão, se eu não me engano, acho que foi de Levi Gasparian. Até eu fiz essa prova. Que eles colocavam lá paralelas assimétricas. Porra, é brincadeira, né? Para a pessoa
para derrubar. Eles pegam, né? Eles pegam a simétrica, jogam pro masculino e botam o simétrico e botam no feminino, né? O solo feminino é com música, salto, e é salto, tá, gente? Se não me engano, eu acho que botou salto sobre o cavalo. A trave de equilíbrio é paralelos assimétricos. Então, não erram. Se cair, não tem um trabalho de raiz, tá, gente? O masculino são 6, o feminino são 4. Pode passar. A gente tem uma outra modalidade. Nós estamos aí, a Federação Internacional de Ginástica, FIG, ela que cuida da ginástica hoje no mundo, né? E, inclusive, eu acredito que talvez até possa cair alguma questão nesse sentido, né? Seja possível. A Federação Internacional de Ginástica, né? FIG, ela trata da ginástica de uma forma geral. Então, nós temos a ginástica, as modalidades de ginástica, a artística feminina, a artística masculina, a rítmica, a ginástica aeróbica esportiva, a ginástica acrobática, né, do trampolim, acrobática mesmo, né, a do trampolim, e a ginástica para todos, ou chamada GPT, tá? Muito difundida no Brasil nos anos 90, tá ok? Então, nós temos aí 3, 6, 7 modalidades de ginástica, hoje chanceladas pela FIG, tá? Pode passar. Beleza, vamos lá. Vamos agora avançar e vamos aí dialogar, vamos fazer um diálogo, ginástica, educação física escolar, tá? A ginástica, ela deve estar inserida na educação física escolar. Gente, é impossível, e olha que eu sou um crítico da BNCC, mas é impossível você não implementar nas suas aulas de educação física alguma coisa sobre ginástica. Ginástica laboral, ginástica de condicionamento, ginástica de academia, ginástica funcional, ginástica natural. É importante que em algum momento você desenvolva ginástica nas suas aulas. E isso eles podem cobrar, porque a ginástica é um conteúdo da educação física. E ela, sendo conteúdo, ela tem objetivos, né, ela tem de aprendizagem, ela tem competências, tá? Em todo o processo educativo e especialmente com a abordagem que incentive criticidade e a criatividade. Então, nas suas aulas, a FGV ela pode cobrar lá, exigir uma questão que essa ginástica ela deve ser ofertada de que forma? A crítica, sem criatividade, de forma tradicional. Então, cuidado. Então, é só você lembrar do CC, criatividade e criticidade. Tá? As propostas metodológicas advindas de estudos da ginástica para todos, GPT, lembrou ginástica para todos? Ginástica inclusiva, GPT. É a ginástica que nós devemos priorizar nas nossas aulas. A ginástica para todos. Talvez sejam as que mais se encaixem, ou se encaixam, aos objetivos da escola. Então, isso aí, se eu fosse da FGV, se eu fosse elencar o conteúdo de ginástica, eu colocaria isso como uma questão, uma possível questão, a GPT, ginástica geral, ginástica para todos, como conteúdo prioritário das aulas de educação física. Nós não temos como fazer GRD, às vezes não temos equipamento, às vezes não temos formação para isso, tá, gente? Temos que estar atento a isso. Às vezes não somos formados nessa linha, não temos expertise, não temos know-how para trabalhar GRD, ginástica de trampolim, não temos equipamentos, às vezes não temos nenhuma quadra para trabalharmos o quarteto fantástico lá, como alguns gostam de dizer, né? Que eu não gosto dessa expressão. Demonizam o handebol, o basquete, o futsal e o voleibol como se fosse uma praga da educação física. Não caiam nessa armadilha, tá, gente? Não existe negócio de quarteto fantástico. A gente trabalha com os conteúdos que são inerentes à nossa especificidade. Se nós temos um espaço que somente dá para trabalhar A, B, C e D, nós vamos trabalhar A, B, C, D. E vamos improvisar os outros. Mas, prioritariamente, vamos trabalhar dentro da nossa especificidade de espaço, de infraestrutura, de localidade, de escola, de público, e improvisar o que tiver que ser improvisado de forma crítica
e criativa, como a Rita está dizendo no início, tá? A ginástica, ela pode ser utilizada como forma básica de atletismo, do atletismo, caminhar, correr, saltar, arremessar. Então, interessante, pessoal, a gente, como professor, como cientista do movimento, a gente fazer algumas correções, tá? Os alunos gostam, às vezes, de falar, eu vou pular, eu vou jogar. Então, assim, a gente salta, a gente não joga, a gente não pula, tá? É importante você usar uma linguagem técnica, quando for preciso, vai fazer o arremesso do peso. Arremesso do peso. Eu vou jogar o peso. Não, arremesso do peso. Eu vou fazer um trabalho de lançamento de dardo. Vou lançar o dardo, vou lançar o martelo, vou lançar o disco. Eu vou fazer o salto em distância, o salto triplo, salto em altura. Então, é saltar, não pular, tá? E, numa linguagem mais coloquial, uma linguagem menos técnica, podemos dizer aí, lá no primeiro segmento, na educação infantil, aí você coloca lá, pular, quicar, né? Às vezes, vamos quicar aqui, vamos pular num pé só, empurrar, levantar, então, carregar. Então, percebam que a ginástica ela pode ter esses dois tipos de campo de atuação, como atividades básicas para o fomento do atletismo e como atividades básicas da ginástica em si, né? De uma aula de ginástica em si, tá? Pode passar. Percebam que a ginástica em si, estamos falando de ginástica, ela, no trabalho com ela, né, no trato da ginástica, nós temos que, obrigatoriamente, isso aí é condição sine qua non para um professor de educação física, uma professora de educação física escolar de excelência, de respeito, de credibilidade. A gente discutir a ginástica, a gente apresentar a ginástica, a gente proporcionar vivências corporais com a ginástica e a gente falar sobre as valências físicas que envolvem esses movimentos. Então, resistência muscular, aeróbica, anaeróbica, localizada, o alongamento estático, dinâmico, balístico, a força muscular, a potência muscular, a coordenação motora global e fina, a velocidade de reação, relaxamento, equilíbrio estático, dinâmico, agilidade e ritmo. Precisamos saber a flexibilidade, ou flexionamento, né? O Stélio Dantas fala também em flexibilidade e flexionamento. O professor Stélio Dantas. Então, nós temos aí que não gravar, mas precisamos saber que existem essas valências físicas e essas valências são importantes nós desenvolver em nossas aulas. Aí, como que vocês vão fazer, não sabemos. Mas a FGV ela pode cobrar uma dessas valências aí como elementos que advém da prática da ginástica. Então, é importante ter isso aí como horizonte. Pode passar. Aí são os conceitos, né? Eu fiz questão de colocar para vocês o conceito de resistência, o conceito de resistência aeróbia ou aeróbica. Eu gosto mais da aeróbia. O conceito de resistência anaeróbia, tá? Os tipos de resistência, como está embaixo, né? Eu coloquei o conceito e exemplifiquei e onde isso pode ser utilizado, como isso é utilizado. Caminhadas de arrancada, futebol, tênis, predominância de atividades aeróbias. Prova de velocidade, musculação, ginástica, salto, predominância, atividades anaeróbias. Os alunos podem perguntar isso. E isso, às vezes, no ensino médio, por exemplo, no nono ano, no oitavo ano, no ensino fundamental, isso pode ser aprofundado. Inclusive, é a nossa obrigação, isso está em lei, no ensino médio, consolidar e aprofundar as temáticas. Por isso que quem trabalha no ensino médio precisa estudar. É impossível que um professor de educação física atue no ensino médio e não estude, não avance nos seus estudos, porque se ele não fizer isso, ela não fizer isso, ele ou ela vai ser engolido pelo Google, né, pelo site de busca. Então, é importante que a gente se aproprie dos conhecimentos científicos, porque os estudantes do ensino médio, eles são muito espertos, eles perguntam muita coisa. E se eles não têm essa resposta da gente, que a gente não precisa saber tudo,
eles vão recorrer a outras fontes e a gente vai cair em descrédito. Sabe o que eles vão falar? Pô, esse professor não sabe nada. Então, a FGV, ela pode ter isso em mente e colocar lá que a ginástica no ensino médio, ela deve ser vivenciada de forma com elementos de consolidação e de aprofundamento, tá? Pode passar. Aí nós temos a flexibilidade, para vocês poderem se apropriar também, né? A força, a potência muscular, que é o mesmo que força explosiva, a coordenação, fiz questão também aí de colocar essas categorias e a sua conceituabilidade, o seu conceito, para que a gente possa aí se apropriar e que sirva para vocês como materiais aí de trabalho no dia a dia, se vocês não têm. Tá? Pode passar. A edição só, né, eu trago velocidade, equilíbrio, ritmo. Percebam, pessoal, que a FGV, ela pode cobrar, ela pode situar um esporte, ou ela pode situar a ginástica, numa forma assertiva, e fazer um link com um tipo de valência que é desenvolvida. Ou ela pode utilizar a valência física em si e meio que perguntar ali o conceito. Em ambas situações, não é possível recorrer, porque, como eu falei lá no início, né, são temáticas implícitas na referência bibliográfica. Por isso que é importante dar uma passada de olho para nós não esquecermos esses conceitos. Tá? Pode passar. Beleza. Aí nós temos, gente, uma temática interessante que eu pensei em apresentar para vocês, que é a classificação em métodos da ginástica escolar. Como que a gente, em geral, desenvolve a ginástica na escola, ou deveria desenvolver sem nenhuma obrigatoriedade. O que importa é trabalharmos no conteúdo ginástica. Se vai ser CISEM, se vai ser GRD, se vai ser o que tiver que ser de trampolim, aí é questão de vocês usarem, tá? Mas, por exemplo, a ginástica circense, você pode fazer uma pesquisa, já existe hoje na educação física alguns grupos de estudo sobre atividades corporais circense, que já elaboraram materiais, e-books, e que tem todo um trabalho pormenorizado que nos ajuda a desenvolver a ginástica circense nas escolas. Nós temos no Rio de Janeiro a Escola do Circo, ali na Praça da Bandeira. Nós temos a ginástica rítmica. Apesar de a ginástica rítmica se utiliza 5 materiais durante as disputas, mas, apesar de a ginástica rítmica utilizar 5 materiais, durante as disputas são escolhidos somente 4 elementos. Pessoal, isso aí não precisa gravar, tá, gente? O que eu quero que vocês atentem é para os métodos, a classificação e métodos da ginástica escolar. Como essa ginástica pode ser desenvolvida nas escolas. Isso que é importante vocês atentarem. Então, como eu falei, a circense, a rítmica, tá? A artística. Aí tem todo o fluxograma de ações gímicas, equilibrar-se, girar, balancear em suspensão, passar por invertido. Então, isso aí é para que vocês pô, Marcelo, como que eu trabalho a ginástica escolar? Tá, a resposta está aí. De forma, a partir da circense, a partir da rítmica, a partir da olímpica, e esse fluxograma de ações gímicas que podem ser utilizadas em qualquer uma delas, tanto na circense, quanto na rítmica, quanto na artística, tá? Eu gostaria muito que vocês ficassem atentos a essas classificações, que isso pode ser aí elemento de prova, tá? Pode passar. Eu já coloquei lá atrás, né? Nós temos aí as provas, eu quis trazer aqui de forma ilustrativa
Então, nós temos aqui o salto sobre o cavalo, as argolas, a barra fixa horizontal, isso aí é a ginástica olímpica, tá, gente? Masculino. São 6 elementos, né? São 6 provas. As barras paralelas ou barras simétricas e o solo sem música, tá? Pode passar. A feminina, a trave de equilíbrio, são 4 elementos. O salto sobre o cavalo, salto sobre o cavalo, as barras assimétricas e o solo com música. Se eles forem cobrar essa questão, eles podem cobrar 3 situações. A quantidade de provas, 6 no masculino e 4 no feminino. Eles podem cobrar o solo masculino com música, o solo feminino, o solo masculino sem música e o solo feminino com música, e fazer uma pegadinha trocando barra simétrica com barras assimétricas. Barras simétricas no masculino e barras assimétricas no feminino. Não se preocupem, eu posso colocar aqui meu nome em jogo. Eles não vão cobrar, cara, se cobrarem aí cabe recurso. Eles não vão cobrar especificidade de prova. Tá? Eles eu acredito que eles não vão fazer isso. Se cair, se cobrarem o solo, a pontuação, na ginástica feminina, na competição por equipes, qual é a sequência de provas. Isso não está em edital, aí pode caber recurso, mas eles podem cobrar a quantidade de provas e essa questão da prova de um, prova de outro, com música, sem música, isso aí é tranquilo, tá? Agora, rodízio das provas, pontuação, carpado ou não carpado, isso aí não está no edital, é específico, e se não está geral, se está específico, aí pode caber recurso. Pode passar? Então, a gente tem aí o que o João falou lá atrás, a BNCC, ela foi elaborada, a BNCC original não, a BNCC inicial, lá que começou em 2000, a discussão era em 2014, 2015, ela teve a participação de grandes colegas da educação física, e uma delas foi a professora Soraya Darido, se eu não me engano, ela participou do grupo inicial que elaborou a BNCC de educação física. No campo da ginástica, isso aí é praticamente quase que o que a BNCC copiou, tá? Na verdade, eu sistematizei e você tem aí os campos de atuação da ginástica. Tá? Então, nós temos conscientização corporal, a antiginástica. O que seria a antiginástica? A antiginástica, pessoal, são métodos de ginástica que extrapolam o agir humano. Por exemplo, podemos dizer assim, você coloca um trampolim na beira de uma piscina, e aí você tem que correr, saltar sobre o trampolim e mergulhar. Então, é como se você linkasse várias perspectivas corporais numa mesma ação, tá? Não recomendo fazer isso, tá, gente? A eutonia, que é olhar para si mesmo, né? Seria a reflexão de si mesmo, olhar para dentro de si, a reflexão, o crescimento pessoal. A bioenergética, aquelas ginásticas que a gente faz ali, ao ar livre, contemplação do sol, contemplação da lua, a fisioterapêutica, reeducação, postura global, de competição artística, ritmo esportiva, trampolim acrobático, de condicionamento e demonstração. O que eles podem cobrar? O que eles podem cobrar? A de competição, a de condicionamento e a de demonstração. A GPT, a ginástica para todos, ela é uma ginástica de demonstração, tá? E isso cai muito, tá? A GPT, a ginástica para todos, ela não é uma ginástica de competição, tá? Ela não é uma ginástica de condicionamento. Ela é uma ginástica de demonstração, correto? Por isso que é uma ginástica para todos. Então, cuidado, tá? Eles podem, e eu já vi questões
nesse sentido, de colocar a GPT como ginástica de competição, ginástica excludente, uma ginástica onde que só os melhores podem participar, não. A GPT é uma ginástica de demonstração. Pode passar. Então, aí, ó, eu trouxe ali anteriormente. Volta, por favor. Esse é um quadro ilustrativo. Pode passar. E agora nós temos o quê? A conceituação. São os campos de atuação de ginástica. Essa parte, gente, é muito importante a gente dar uma lida, tá? Porque provavelmente eles vão, se utilizarem temáticas, se utilizarem questões de ginástica, eles vão recorrer à BNCC e podem perguntar, por exemplo, o que seria ginástica de condicionamento físico. Então, são aquelas que englobam todas as modalidades que têm por objetivo a aquisição ou a manutenção da condição física. E as de competição, são aquelas regulamentadas e configuradas internacionalmente, atualmente, são aquelas regulamentadas e configuradas internacionalmente. E quem faz isso? A Federação Internacional de Ginástica. Então, ginástica artística, ginástica esportiva, são ginástica de competição, aeróbica. As fisioterapêuticas são aquelas que têm por objetivo a profilaxia, tá? Também, as que também possuem as características de solucionar problemas físicos posturais são as chamadas ginásticas de conscientização corporal, tá? Aquela antiginástica, aquilo ali não, confundi, tá? A antiginástica, foge aqui a minha mente agora o conceito, mas esse tipo de atividade que eu falei, do trampolim na piscina, é uma outra forma de ginástica. Eu não lembro agora qual, mas a antiginástica realmente é que foge a conceituação na minha mente, tá? Não é isso, não. Eu confundi aqui as bolas. Mas não fiquem preocupados, o que é antiginástica? Não, só se preocupem com o conceito-chave. Qual é o conceito-chave? Das ginásticas iniciais. Volta aí para mim, por favor. Então, são essas que estão aqui em branco, de conscientização, fisioterápica, competição, de condicionamento, demonstração, que vocês precisam saber o que são, tá? Os seus subgrupos, né, as suas subações, vocês não precisam ficar preocupados com isso, não. E outra coisa que vocês precisam se preocupar é que a GPT, como eu falei, ela não é de competição nem de condicionamento, ela é de demonstração, porque ela é inclusiva. Se ela é inclusiva, ela não é de competição, tá? Ela não é excludente, ela é includente. Pode voltar lá? E aí você tem as conscientização corporal, por exemplo, a ginástica natural é uma ginástica de conscientização corporal, tá? Olha só, gente, reunindo as modalidades gímnicas, lá da frente que eu botei lá atrás que eu passei, aquele fluxograma de ações gímnicas, com caráter demonstrativo, a ginástica geral, lembrem que quando falar ginástica geral, também está falando de ginástica para todos, tá? A ginástica geral, que possui como principal característica a não competitividade. Tem como função a interação social, a socialização, a sociabilidade, a formação integral do indivíduo nos seus aspectos motor, cognitivo, afetivo e social. Tá? Pode passar. Aí estão os fundamentos da ginástica, que é importante também a gente ter isso por horizonte, né? Vislumbrar essas concepções, vislumbrar essas ações, os fundamentos da ginástica, saltar, equilibrar, trepar, balançar, embalar, rolar, girar, e as suas conceituações, tá? Então, vamos saltar, é um movimento ginástico, vamos equilibrar, um movimento ginástico, vamos trepar. Quando você está na sua aula, que você está fazendo ali 5 minutos de polichinelo, equilíbrio, deslocamento lateral, deslocamento frontal, deslocamento posterior, você já está fazendo ali, elaborando, já está exercendo, já está pondo em prática os fundamentos da ginástica, tá ok? Pode passar. E aí você tem os aspectos da ginástica, né? O conteúdo, que são os movimentos fundamentos básicos da ginástica, ações, posturas, movimentos e gestos, a forma. Então, eles podem fazer uma correlação
dos aspectos da ginástica. Quais são os aspectos da ginástica? Conteúdo e forma, tá? O conteúdo da ginástica, que são os movimentos, e a forma como esses movimentos são sequenciados, tá ok? Pode passar. Muito importante isso, e aí a gente já vai aqui para os 30 minutos finais, para o encerramento, das estratégias, bem como de conteúdos específicos para a prática da educação escolar, englobando a ginástica, deve obedecer aos princípios metodológicos gerais. Gente, isso aí, eu vou até aqui tomar um gole d'água. Isso vai... Cara, isso aí é questão de prova. Tá? Quais são os princípios metodológicos que devem ser vislumbrados quando nós trabalharmos a ginástica como conteúdo? O primeiro princípio é o princípio da inclusão, a inclusão de todos os alunos. Esse não pode ficar de fora. O outro princípio é o princípio da diversidade, que é a utilização do maior número possível de ações dentro da totalidade da cultura corporal de movimentos. Então, subir, descer, rolar, escorregar, trepar, equilibrar-se, correr para frente, correr para trás, correr para o lado, correr de costas, carrinho de mão, passada a fundo, sabe? Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. E isso é muito importante a gente ter essa diversificação de movimentos, de ações, tá? Princípio da complexidade, começar ali do menos complexo para o mais complexo, correto? É muito importante isso. A gente não começar uma atividade ginástica com os movimentos mais complexos, sempre numa crescente de complexidade, tá? E, por último, não menos importante, o princípio da adequação ao estudante. E qual é o objetivo disso? Ter em mente as características, a gente vai ter em mente as características, as capacidades e interesses do aluno nas perspectivas motora, afetiva, social e cognitiva. Se a gente não incluir, se a gente não diversificar, se a gente não desenvolver do menos complexo para o mais complexo, se a gente não adequar a ginástica como conteúdo da educação escolar, a gente vai cair no erro teórico-metodológico e a FGV, com certeza, pode não cobrar quais os 4 princípios. Quais os 4 princípios para se desenvolver o trabalho da ginástica na educação escolar? Não vai cobrar assim. Ela pode pegar um desses princípios e perguntar ali, colocar se é princípio, se não é princípio. Então, inclusão, diversidade, complexidade, adequação ao estudante. Muito fácil de decorar. Pode passar. Então, como dicas gerais, como dicas que devem preponderar para nós, e a FGV, como eu falei, por ser uma banca alinhada a um pensamento progressista, ela pode perguntar, abordar as características pedagógicas da ginástica em âmbito escolar. O que pode e o que não pode ser feito. Tá? Isso aí é tranquilo. Você lê, sem você ler nada de ginástica, você, por nós sermos professores e professoras, quem já atua na educação, talvez tenha uma certa facilidade em responder isso, mesmo não tendo lido nada sobre ginástica. Mas o que nós não podemos fazer é exacerbar a competição, estimular a competição, tá? Não ter a competição como foco principal. Vamos ver quem faz mais polichinelo, vamos ver quem corre mais rápido. Isso aí é você gerar um espírito competitivo. Você está estimulando ali o individualismo. Então, você sempre deve priorizar cada um no seu esforço, cada um respeitando os seus limites. Óbvio, as crianças, elas vão, e os adolescentes principalmente, as crianças vão querer ali correr um mais rápido do que o outro, vão querer fazer mais polichinelo do que o outro, mais flexão do que o outro, mais abdominais do que o outro. Isso aí é normal, porque a competição, ela é um sentimento, ela é um estado de ser que está imbricada na nossa personalidade, no nosso caráter, mesmo que a gente não tenha sido ensinado isso. Nós somos seres competitivos, nós competimos
pela própria vida, quanto a si mesmo e também quanto os outros, tá? Possibilitar a integração de seus praticantes. Tem que ser uma forma integradora, fazer as atividades em círculo, fazer as atividades em dupla, fazer atividades em quarteto, em trios. Uma coisa que é bem legal no início do ano letivo é você fazer algumas atividades recreativas ao seu comando. Ao meu comando, grupos de 4, aí as crianças vão lá e se juntam um grupo de 4, isso aí trabalha bastante a questão da afetividade, você trabalhar ali o carrinho de mão, aquela brincadeira que o colega fica com as mãos no chão e você segura o tornozelo dele e ele vai andando ali, né, a cadeirinha, que é a atividade em trio, né, 2 colegas dão as mãos e o outro, terceiro, senta sobre a mão desses e se desloca. Tem a corcunda, né, que é carregar o colega nas costas, né, enfim, tem várias dessas ações que promovem a integração. Obviamente, você vai fazer ali dentro da especificidade do local, dos estudantes, mais ou menos ali as pessoas com o mesmo peso, para você não ter problema metodológico, tá? E abranger apresentações artísticas. Você pode fazer um festival de polichinelo, um festival de agachamento, um torneio de flexões, um torneio de abdominais, tudo dentro de uma organicidade crítica. Não é fazer por fazer, você precisa ter assim, um momento se vai executar isso, ter o porquê vai fazer, correto? O ensino da ginástica na escola deve explorar o potencial de movimento que os alunos apresentam, ampliando suas bagagens motoras. Então, se você está numa turma que você já tem um certo nível de complexidade, você pode elevar isso. Eu, por exemplo, trabalho com o primeiro e terceiro ano, e às vezes, esse bimestre, eu estou trabalhando no atletismo, com as 2 turmas. E aí eu trabalho ali os movimentos de preparação básica para o atletismo, né? Então, no primeiro ano, eu chego com uma forma muito superficial e no terceiro ano já subo o sarrafo, como a gente gosta de falar no atletismo, né? Já subo o sarrafo com mais complexidade, com mais vigorosidade, e eles já estão mais preparados organicamente e eles aguentam um pouco mais o estímulo, o primeiro ano já é um pouco mais jovem, então você precisa ter isso em mente para você utilizar o mesmo conteúdo no mesmo bimestre, mas de forma diferenciada, tá? Como eu falei lá, ó, incluir e diferenciar, tá? A ginástica de outras práticas corporais. Então, não adianta você chegar lá e você, hoje aqui é futsal, mas vamos fazer aqui um trabalho de ginástica? Você faz um trabalho de core, você faz um trabalho de prancha, você faz um trabalho com pesos, né, com halteres, você está trabalhando na ginástica de academia, de musculação, com uma forma de preparação física, tá? Nenhuma prática corporal pode ser compreendida de forma isolada. Como eu falei, você vai fazer um trabalho de voleibol de praia e você pode utilizar o salto sobre o banco, né? Você pode fazer um salto sobre escada, pliometria, né? Você tem que estar linkando essa atividade à outra, não é fazer de forma separada. E sempre pensando na crescente complexidade, tá? Que tá ok? Pode passar. E aí a gente vai chegando ao encerramento. Eu trouxe aqui duas lâminas para a gente poder discutir como que você pode estruturar a sua aula de ginástica e como a FGV ela pode cobrar, tá? Então, no geral, o primeiro momento seria o quê? Seria a integração do grupo, por meio de jogos, brincadeiras ou outras atividades lúdicas. Então, percebam que essa estruturação, ela vai ali, ó, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quarto momento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer uma atividade que vai elevando a complexidade. Então, o primeiro momento é o momento de integração, de uma brincadeira, da ludicidade, e aí você que vai dar esse caráter lúdico à sua aula. Importante essa categoria, né, do lúdico. O segundo momento, você vai apresentar a sua aula, vai explorar a temática da ginástica, suas relações com diversos temas compostos de acordo com o objetivo de grupo. Então, você vai ali explicar o que vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser feito e qual é o objetivo final disso, tá? O terceiro momento é a vivência, a gente chama de vivência, né? As vivências corporais, as aprendizagens, que é a aula propriamente dita. Então, você vai ali
fazer atividade de saltar, equilibrar, balançar, girar, rolar, trepar, tudo que tem que ser necessário para que aquela aula seja caracterizada como uma aula de ginástica. O quarto momento, as tarefas em grupos, explorando diversas possibilidades de movimentos, sem materiais e com materiais, favorecendo a construção de pequenas coreografias. O que seria isso, pessoal? Esse quarto momento aqui, ele pode ser utilizado como um momento de avaliação, como um momento de síntese. Então, você parte ali de análise, né? Você parte do momento ali da catarse, as pessoas vão vivenciar ali a ginástica, e você, como último momento, você faz esse momento como um momento avaliativo. E o quarto momento, junto com a finalização, eles são semelhantes. Eles podem ser tanto a forma de apresentar um grupo para outro, os grupos vão se apresentando, se você fizer alguma coisa que exija a apresentação, mas no final de tudo, isso pode ser uma questão de prova, é muito importante que você tenha por norte, que você tenha em mente que é preciso que seja dado um feedback. É importante ali aquela rodinha de final de aula para vocês conversarem, para vocês ouvirem o estudante. Isso é avaliação. A avaliação, ela não é um momento escrito. Ela não é só um momento escrito. A avaliação, ela pode ser um biofeedback, pode ser ali o falar, uma sugestão que o aluno vai dar, uma crítica que ele vai dar, e sempre tentando levar não para o lado pessoal. Tá? Às vezes, a criança, o adolescente, ele tem vergonha de expressar suas opiniões para não ser ridicularizado pela turma. É importante que vocês tentem deixar o estudante bem solto, né, bem à vontade. E a avaliação ela é muito importante no processo de aprendizagem. A gente não pode esquecer da avaliação. E essa avaliação que você faz ali no final é a avaliação somativa. No entanto, ela tem um aspecto mais formativo, mais qualitativo, porque as pessoas vão expor as suas ideias e é importante lá no início não pontuar, olha, a aula vai valer 4 pontos, aí o aluno vai fazer a aula preocupado naqueles 4 pontos, porque isso é uma postura tradicional de aprendizado, mas não é culpa dele, nós fomos criados assim, e aí a gente ressignifica isso, priorizando um aspecto avaliativo mais formativo, mais qualitativo. Pode passar? Como eu falei, né, as técnicas de avaliação em educação física. Você tem a observação, você está ali, você passa as atividades, você explica as atividades e você observa. Você observa e explica, e pede para os estudantes também, conforme eles forem executando, eles também observarem e eles, através dessa observação e da auto-observação, isso servir como subsídio avaliativo. Então, a auto-observação, a autoavaliação, ela é uma avaliação. Isso cai muito em prova, tá, gente? A autoavaliação como um processo avaliativo formativo. Não existe mais nada, não existe talvez, no campo avaliativo, algo mais emancipatório, mais autônomo do que a autoavaliação. A autoavaliação é o concurso da avaliação. O professor ou a professora que proporciona um momento de autoavaliação para o estudante, ele está proporcionando ali o crescimento pessoal do estudante, porque ele está ali desenvolvendo uma atividade de reflexão, de autoconhecimento, de avanço, e aí você não pondera, tá, gente? O importante é você não ponderar com aquela nota ou com aquele conceito que o estudante atribui a si mesmo, senão você vai tolir o processo autoavaliativo daquele estudante. Se ele se deu 0, você vai deixar o 0. Você pode até tentar ali contornar, olha, eu acredito que você tenha sido um pouco melhor, talvez você possa aí fazer uma reconsideração da sua autoavaliação, isso é um bom caminho. Agora também chegar, professor, eu acho que eu estou com 7, aí você, não, eu acho que você merece 9, então você que deu a nota, não foi o estudante, né? Mas a autoavaliação é importante. Normalmente, a autoavaliação ela deve ser feita no final do ano letivo, no final do bimestre ou do trimestre, né, como uma forma de agregar, de inquirir, né,
transformar aquela autoavaliação em uma nota. Infelizmente, esse é o trâmite burocrático, né? Nós temos um processo emancipatório, que é a autoavaliação, no entanto, ele acaba se tornando, se concretizando, se materializando numa nota. Nós temos o processo de inquirição. A inquirição é a interrogação, ou seja, a busca da opinião do aluno sobre determinados assuntos. Pode ser questionário, entrevista e sociograma. Então, você vai lá, reúne a turma e começa a inquirir os estudantes, começa a fazer perguntas sobre aquela temática, o que eles conhecem sobre aquela temática, e você pode ir ao longo da atividade, ir perguntando ao longo da atividade, e você pode perguntar também no final, qual é o feedback que eles dão, qual é a opinião deles, o que eles acharam, quais as dificuldades que eles encontraram, quais as facilidades de ter executado aquelas atividades, tudo mais, tá? Lembrando que quando você vai trabalhar ginástica olímpica, você tem o rolo para frente, o rolo para trás, você tem a parada de mãos. Essas atividades, elas são perigosas. Então, é importante você ter ali o controle da turma, para que ninguém saia fazendo rolamento para frente, rolamento para trás, de forma aleatória, no chão, sem um colchonete. Tudo isso você vai estar colocando ali o estudante em perigo e pode até causar ali uma tetraplegia, se ele não fizer o rolamento certinho para frente, não fizer o rolamento para trás. Aí você acaba incluindo outro conceito, né, a questão dos acidentes, né, dos primeiros socorros, do que pode acontecer se o estudante fizer um movimento imprudente. E você tem um último tipo de avaliação, que é a testagem, tá? O que é a testagem, gente? Ela produz mais resultados, produz resultados mais eficientes, utilizando como instrumento de aquisição os diferentes tipos de testes, sendo os mais utilizados aquele que se refere ao domínio cognitivo. Desculpa. Em linhas gerais, o que é isso? Em linhas gerais, são as provas, são as avaliações escritas. Ou você faz em forma de seminário, ou você faz em forma de trabalhos em grupo. Eu quero desenvolver uma avaliação com uma pegada mais integradora. Atividade em grupo, atividade em dupla, seminário. Mas isso não funciona porque só alguns trabalham. Como vai ocorrer, nós não temos controle, mas o objetivo foi traçado. O objetivo foi traçado, e qual objetivo é esse? Desenvolver a integração da turma, a integração do estudante. O que eu aconselho é sempre a gente desenvolver essas atividades a partir do segundo bimestre, que aí a turma já vai estar um pouco mais ali coesa, as pessoas vão se conhecer um pouco mais, porque no início, também, se a gente for audacioso, eu também já fiz no primeiro bimestre. Se a gente for audacioso, a gente já coloca lá no primeiro bimestre. O que a FGV, normalmente, ela cobra sobre essas questões é sempre a questão da sociabilidade, da integração, da formação integral, do processo educativo emancipatório, democrático, participativo. É isso que ela pode cobrar, tá? Pode passar. Bom, gente, aí eu vou só... eu não vou aqui responder essas questões para que vocês não percam tempo e vocês façam isso em casa sem olhar o gabarito. Mas olha só, a Carmen Lúcia Soares, que é uma professora que tem um livro sobre a educação física, raízes europeias, e também ela foi professora que, juntamente com outros autores, né, o Bett, o Brat, escreveram o coletivo de autores, né, metodologia de ensino da educação física. Ela é uma professora que normalmente eles utilizam questões sobre ginástica, tá? Mas veja bem, olha só, a elaboração de um programa de ginástica para as diferentes séries exige pensar na educação que deve ter sua abordagem desde os primeiros séries até as séries médias fundamental e ensino médio. Isso não pode cair porque eles não cobraram essa referência bibliográfica, tá? Mas veja bem, a respeito desse conteúdo, segundo Soares, o coletivo de autores, né, e demais autores, assinar a afirmativa correta, tá? As técnicas ginásticas, vou fazer só isso aqui para a gente poder tentar resolver junto, tá?
Eu nem sei o gabarito aqui, porque eu coloquei lá atrás, vamos ver. As técnicas rústicas das primeiras séries devem ser lapidadas para evitar a formação de vícios. A técnica correta de aterrissagem é fundamental para evitar que o aluno se lesione. O aluno deve ser informado sobre a técnica correta, de modo a ter um modelo para iniciar. O salto deve ser a sequência de um movimento de 3 fases, impulsão, voo e queda. O salto deve ser apresentado como um problema a ser superado, vencer a gravidade. Vamos lá, gente, o que vocês acham que essa questão aí, qual a resposta que vocês acham? Eu nem vi o gabarito, hein? Alô? Pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, essa apresentação vocês vão receber, né, do Carlos. Nós temos aí 15 questões sobre ginástica, e todas da FGV, e o que eu quero deixar aqui como alerta para vocês é que vocês não fiquem muito preocupados dessa exacerbação de ginástica. Só passa o olho lá, dá uma pincelada, façam exercícios, mas não se concentra muito assim, cara, os caras vão cobrar 300 questões sobre ginástica. O que eles podem cobrar? Você tem os conteúdos da educação física, ginástica, esporte, dança, lutas, brincadeiras, jogos populares, jogos eletrônicos. Isso aí eles vão ali, vez ou outra, dialogar com um desses conteúdos. É importante que vocês leiam a BNCC, dos conteúdos pertinentes à educação física. Sugiro que vocês deem uma lida no coletivo dos autores sobre os conteúdos desenvolvidos ao longo das séries, eles ainda usam séries. Tem um livro da Soraya Darido, que não sei se vocês todos têm, mas existe alguns artigos da Soraya Darido sobre conteúdos da educação física na internet e avaliação em educação física na internet também. A Soraya Darido é da Unifesp, e eles têm uma coletânea de PDF, formação docente em educação física, e tem avaliação física, tem conteúdos, tá? Em relação ao esporte, vocês têm, vislumbrarem esporte na escola, esporte da escola, a partir da visão de Walter Bratt, uma pegada aí com as questões étnico-raciais, né? É importante ter isso em mente também. Eles não cobraram jogos indígenas, nem brincadeiras de matizes africanas, né? Mas é importante. Lembrando que essas categorias relacionadas às relações étnico-raciais, elas devem ser ofertadas pela disciplina de literatura, história, prioritariamente, e educação artística, mas todas as outras devem desenvolver atividades. E acerca do que eu trabalhei hoje com vocês, acerca do que foi desenvolvido hoje, da ginástica, vocês terem em mente que a ginástica é um conteúdo da educação física, ela tem objetivos de aprendizagem, né? Nós temos que ensinar a ginástica a partir de certos objetivos, ela tem competências, ela deve ser desenvolvida de forma do menos complexo para o mais complexo, de acordo com a especificidade do estudante, a partir do princípio da inclusão, tá? E ela deve ser um instrumento, ela deve ter também um instrumento de avaliação do conhecimento. Não esqueçam isso, gente. A avaliação do conhecimento é uma ação que deve ser desenvolvida em todas as atividades. Então, a FGV, ela com certeza, ela deve chegar ali e apresentar alguma questão sobre currículo, sobre avaliação, sobre objetos de aprendizagem, né, da BNCC. E aí, como eu falei, ela tem ali um cabedal de conteúdos para poder discutir. Dança, esporte, lutas, ginástica.
E a ginástica tem várias ramificações, GRD, circense, artística, olímpica, trampolim, de preparação, de competição, mas o carro-chefe da educação escolar é a ginástica para todos, tá? É a ginástica geral, ginástica para todos. Essa questão, essa abordagem, isso que eu estou falando aqui, isso com certeza vai cair. Ginástica para todos. Inclusão, diversidade, participação, democratização, respeito às diferenças, respeito às individualidades, tá? E isso, com certeza, pelo que você deve de ver, no que tange a ginástica, ela deve cobrar ali alguma coisa acerca da ginástica geral, da ginástica de preparação, né, da ginástica para todos, como uma forma de uma questão. Tá? A questão da ginástica olímpica, como eu falei, pode cair 6 para feminino, 6 para masculino, 4 para feminino, solo com música, masculino, solo sem música, masculino, solo com música feminino, sem música, barra simétrica, isso aí é uma sequência que, para mim, assim, é bem interessante cair como uma questão. Tá ok, pessoal? Eu queria saber com vocês aí se tem alguma pergunta, se deu para entender bem o que eu falei, se eu fui um pouco prolixo, e, se eu não me engano, eu acho que é o último encontro que eu tenho com vocês, e eu queria só ouvir um pouco vocês aí, para eu poder também aqui fazer minhas considerações finais para encerrar o encontro de hoje. Marcelo, foi ótimo. Passou o conteúdo bem explicado. Foi de grande aproveitamento, sim. Tá bom. Foi tudo beleza, Marcelo. Foi até de suma importância aquela questão que você falou aí, né? Dos principais pontos que a FGV pede nos concursos, né? Isso aí foi um norte pra gente. Beleza. Acho que até falei isso com o Carlos outro dia. Assim, gente, pela minha experiência de concurseiro, eu acho uma grande covardia uma banca cobrar um cabedal de conteúdos, um cabedal de temas e não especificar nada, sabe? Isso é uma covardia com o concurseiro, com o candidato. Maricá, por exemplo, teve concurso agora recentemente, eles cobraram inúmeras coisas, mas você sabia o que tinha que ser lido, o que tinha que ser lido, sabe? Eu olhei assim a banca a COSEAC, né, da UF, eu falei, cara, interessante, muito conteúdo para estudar, mas muita coisa você sabia onde ler. Agora a FGV vai lá, joga um emaranhado de temas, não referencia nada, não dá nenhum autor, não dá nenhum artigo, e a parte de específico tá ao léu, cara. Tipo, quem for mais esperto vai errar menos. E aí, eu não sei se você já atua no magistério, talvez a importância de atuar no magistério ajuda bastante, e conhecer um pouco também essa banca. Como eu falei, uma banca que tem uma pegada muito voltada para a emancipação, para a autonomia, para a criticidade. Qualquer coisa que vocês avaliarem, qualquer coisa que vocês perceberem sobre currículo emancipatório, avaliação emancipatória. Então, essa banca, ela vai galgar sempre para um lado da esquerda, né? Assim, falando assim, no pensamento mais voltado para o social, né? Então, e aí ela arma as armadilhas. Qual armadilha são essa? A avaliação ela não é tradicional, a avaliação é uma avaliação formativa. O currículo não é um depósito de conteúdo que você precisa apresentar, o currículo é vida. Então, vocês precisam estar atentos a isso. Tá? Ela pode criar contradições a partir da sua própria visão de como aplicadora de questões de concurso. Tá, gente? Então, muito cuidado, não fiquem assim muito preocupados, né? Talvez não negócio de INC, avaliação física, primeiros socorros, cai isso, recorre, que aí não está lá no edital, eu li o edital mais de 5 vezes, não tem nada disso no edital, e está muito amplo, e quando é muito amplo, é muito perigoso. Eu prefiro que seja algo mais específico. Eu prefiro ler um livro tal de avaliação física do que não ler nada e chegar lá e cair uma questão de avaliação física e estrupiar a nossa vida, entendeu, pessoal? E aí vocês façam essas questões, lá no final tem um gabarito, tá? Eu não sei como é que o Carlos vai organizar aí para o final, não sei se ele vai fazer aí os próximos passos. Eu
se eu não me engano, eu encerro meu contato com vocês hoje, mas ele tem meu contato pessoal, quem precisar pode me mandar um zap lá, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu ajudo. E o que eu tenho a dizer a vocês, cara, é estudar mesmo e cair dentro aí dos estudos. É uma fase ruim, é uma fase onde a gente fica antissocial, e tudo de ruim acontece, dá dor de barriga, dá desânimo, dá sono, dá cansaço físico, mental, mas que vocês possam aí ter muita força. E temos aí agora um pouco mais de um mês, né, para a prova, e a prova é dia 12, né, dia 6, né, 6 de outubro. Dia 13. Dia 13, a prova é dia 13, é. Então, aí é bem complicado, né? Temos aí, hoje é dia 24, 40 dias mais ou menos aí, dá para pegar aí uma quarentena aí e meter bronca aí, estudar bastante e não esquecer, gente, que a parte específica, ela é muito importante e ela é um divisor de águas no que tange a classificação final aí dos candidatos, tá bom? Eu não tenho mais o que falar e desejo a vocês aí uma boa tarde e um bom final de semana, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre as questões, passa para o Carlos passa para mim, tá bom, gente?